Meu nome é Jonas Pereira de Medeiros, mais conhecido por Jonas Tito. Sou artista plástico já há uns 20 anos, mas antes de ser artista plástico eu trabalhava em oficina como pintor, como ajudante de pintor. Daí em diante passei a fazer parte também da pintura dos carros, que era pintura automotiva. E aí sempre me encantava com a pintura automotiva. Achava interessante demais e tinha muita vontade de aprender. Mas quando via alguém pintando letra, pintando casa, pintando essa coisa, era um atrativo. Eu deixava tudo, todas as brincadeiras que eu fazia, para ir observar as pessoas pintar. Isso me chamou muita atenção por onde eu andava. Sempre que eu via uma mercearia que estava limpando para o pintor vir fazer a sua pintura, eu não deixava mais de pé aquilo ali, não soltava mais. Todos os dias eu estava lá observando criteriosamente a forma como o pintor desenvolvia seu trabalho. Depois disso, eu passei a rascunhar desenhos já baseado em desenhos que eu via pela rua, coisas que os pintores faziam. Não me saía tão bem, mas eu achava interessante. E passou a ser uma brincadeira que praticamente abandonei o carrinho que eu costumava brincar para me dedicar a desenhar rascunhos, desenhos de letras, desenhos de pessoas, mas com muita dificuldade, porque não tinha material. O material realmente era muito difícil de se conseguir. E quando cheguei aí para a escola, que já foi bem tarde, a professora achou interessante a forma como eu pegava no lápis para desenhar. E passou a me incentivar a arranjar papéis para fazer isso. E daí em diante eu já estava melhorando bastante a forma de desenvolver o desenho. Um desenho bastante sujo, mas já tinha uma característica de uma coisa que ia desenvolver e ia melhorando aos poucos. E quando eu cheguei no ginasial, eu já tinha uma habilidade bastante razoável em forma de desenhar. E teve um concursozinho que me colocaram na biblioteca sobre os vultos da história, os vultos históricos, como Dom Pedro, como Tiradentes. Escolheram um para eu desenhar e eu desenhei e fiquei em segundo lugar. E isso me incentivou muito a continuar desenhando. Eu fui trabalhar numa barraquinha de revista e daí eu desenhava todos aqueles personagens das revistinhas e nunca mais parei de desenhar. Mas não tinha vocação, mas não tinha uma visão mais sólida em relação ao desenho. Mas uma coisa que me chamava mais atenção também era juntar o desenho à pintura, que eu gostava das duas coisas ao mesmo tempo. Como eu sou autodidata, então tudo que eu consegui aprender foi através do meu esforço, da forma como eu via as coisas. Eu não tinha uma técnica própria, mas através da técnica de outros artistas, eu passei a desenvolver desenhos com mais qualidade, mais técnicos, com mais equilíbrio. E em razão disso, um amigo meu me arranjou um estojozinho de tintas para eu fazer um trabalho para ele. Eu me encantei com as cores vibrantes, as cores muito bonitas, que eram tintas a óleo. E aí eu me encantei com a tinta e passei a trabalhar com aquela tinta, mesmo não tendo nenhuma noção como se utilizar aquele material. Mas fui estudando, pegando alguns livros, algumas coisas para tentar desenvolver a técnica da tinta e consegui bons resultados em relação à tinta. Mas o que me chamava mais atenção era o bico de pena, eram os pastéis, era a cera. E eu gostava de pintar com óleo, mas eu tinha mais predileção pelo papel, que eu sou encantado com o resultado do papel.
E aí quando consegui papéis de uma qualidade melhor, os desenhos já começaram e a pintura começou a melhorar bastante. E os materiais também foram melhorando, e com isso eu fui me habilitando a utilizar os materiais, a ganhar e descobrir os macetes de trabalhar com aqueles materiais. E em razão disso, a minha pintura foi melhorando e as pessoas foram observando e incentivando, e eu cada vez mais me empenhando a fazer trabalhos de boa qualidade, até que passei a receber encomendas, que as pessoas faziam encomendas de vez em quando sobre algumas coisas, principalmente retratos de pessoas, e aquilo ali me ajudou muito, porque eu melhorei muito a técnica e me tranquilizei mais em relação a trabalhar e adquirir mais capacidade de desenvolver o trabalho. Como eu sou muito curioso e todas as técnicas eu achava interessante, então passei a adotar outras técnicas, tentar descobrir a forma de trabalhar, como o pastel, como a cera, como a aquarela. São técnicas difíceis e bem arrojadas, difícil de conciliar com outras, porque elas têm um aspecto muito diferente das outras técnicas, são mais difíceis de fazer e mais demoradas. Mas como era uma coisa difícil sempre envolve a gente, eu procurava desenvolver essas técnicas e fui desenvolvendo até chegar ao bico de pena, que era uma das que eu achava mais bonitas, por ser monocromática, mas que tinha o claro e escuro, de forma que o claro e o escuro dava muito sentido aos personagens, quando eram as paisagens, tudo isso na técnica bico de pena ficava muito interessante. E eu passei a desenvolver essa técnica, mas sem saber como começar, porque você trabalha com achuras, que é um traço ao lado do outro, e depois você cruza esses traços, você tem que sempre deixar a luz transparecer para que ela tenha beleza. E isso era muito difícil, de repente você escurecia muito, ou você deixava muito claro, e você nunca conseguia uma qualidade boa. Até que com muito jeito eu fui descobrindo os materiais que eram utilizados pelos profissionais, pelos artistas, e aí cheguei ao bico de pena, que era exatamente o que eu precisava para desenvolver essa técnica, o nanquim e o bico de pena. Consegui uns bicos de pena que não eram muito bons, mas mesmo assim eu já vi um resultado bastante equilibrado. Aí eu comecei a procurar ver artistas que desenvolviam essa técnica e cheguei a Gustavo Doré, que é talvez um dos maiores artistas da técnica bico de pena. É um gravurista de ótima qualidade e um dos maiores desenhistas do mundo, era considerado. Tem outros desenhistas que eu considero até maior do que ele, mas ele era considerado o grande desenhista, o maior desenhista do mundo, e sua técnica era muito apurada, realmente muito sutil, e isso me chamava muita atenção. E aí eu comecei a olhar o traço dele e tentar pelo menos imitar parte daqueles traços, que eram muito difíceis, mas mesmo assim eu fui desenvolvendo a forma de utilizar o bico de pena, de apoiar na mão, e os macetes de limpar o bico de pena, como era que você limpa, para que ele não entupa e ele corte o traço. E aí fui fazendo, mas os papéis eles absorviam muita tinta e terminava criando poça. E isso terminava botando o desenho a perder. E aí eu fui desenvolver, fui observar qual tipo de papel era apropriado para o bico de pena. Então os papéis que tinham gramatura mais alta e tinham uma textura mais irregular eram os que mais se apropriavam ao bico de pena. E daí eu comecei a usar esse tipo de papéis e a qualidade do trabalho realmente se desenvolveu muito bem. E até hoje eu faço o bico de pena com muita qualidade. Também outro artista que eu observei muito foi Rembrandt,
que talvez seja o mais original de todos os artistas do uso do bico de pena. A sua originalidade no trabalho é inigualável a qualquer outro artista que desenvolveu o trabalho do bico de pena. Sempre que eu vou fazer o trabalho, eu primeiro pego um papel mais simples para fazer um esboço preliminar, e desse esboço preliminar eu tiro as conclusões dos erros que tem e vou fazer os acertos para depois passar para o papel definitivo, que aí é um papel mais específico, com mais qualidade, com gramatura maior e com textura, que a textura é quem vai dar a qualidade na pintura, no desenho. E geralmente quando eu pego o papel de boa qualidade, eu já estou sabendo mais ou menos o que é que eu vou fazer para que eu diminua em muito o erro. O acerto tem que ser muito maior do que o erro. Você não pode errar mais, você evite o erro, evite apagar, evite borrar, evite sujar o papel, você manter o papel intacto, ele imaculado, e não tenha sujo, não tenha pingo, não tenha nada, para sair uma pintura de boa qualidade. Geralmente o papel que eu uso para o esboço preliminar, é esse papelzinho aqui, o papel de 150 gramas, que ele é um papel leve, que é um papel simples, barato, e você pode fazer o esboço preliminar, você errou, você pode mudar para outra folha. Ele não exige, ele não é tão caro, mas tem uma qualidade razoável para que você trabalhe seu esboço preliminar. Desse esboço preliminar, quando eu termino, eu geralmente passo para um papel específico, aquele que vai ser definitivo. Eu me utilizo de um papel mais específico, um papel de boa qualidade, com gramatura alta, de 224 gramas. O papel artístico Agreen, que é um papel de ótima qualidade, com textura, uma textura muito irregular, aliás, que quanto mais irregular, melhor. Um papel que é mais um cartão do que um papel. E o resultado do bico de pena nesse papel é fora de série, não existe igual para o bico de pena. Eu, pelo menos, me dou muito bem com esse tipo de papel e geralmente o trabalho fica impecável.